Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora então da prova pericial. Descobri aqui que os vídeos do meu computador eles costumam ser de até uns 10 minutos, então se cortar eu já vou fazendo outras partes, tá? Sobre a prova pericial, nós temos algumas questões bem diferentes do CPC, embora a maioria a gente acabe usando de uma forma bem parecida. Mas algumas questões são bem interessantes. Por exemplo, toda vez que disser respeito à insalubridade ou periculosidade, o pedido da inicial, é obrigatória a realização de perícia, né? A lei ela coloca isso como uma obrigação, obviamente, até porque mesmo que a parte falte audiência, seja considerada revel, seja considerada a confissão, o que vai acontecer? A confissão ela só é uma confissão sobre fatos, né? E fatos confessáveis. Então, obviamente, se o fato é um fato extremamente técnico, como uma medição pericial, obviamente que a confissão da parte não vai influenciar em nada, porque a parte, via de regra, não é perita. Então, mesmo que haja revelia em confissão, nós temos que fazer a produção da prova pericial. E aí, o artigo 195 da CLT, ele traz para a gente essa obrigatoriedade, tá? Então, aqui, parágrafo 2º, arguido em juízo a insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo associado, o juiz designará perito na forma deste artigo e, onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, certo? Agora, não é o fato de um juiz ser obrigado a realizar prova pericial que também o obriga a seguir essa prova pericial sem analisá-la antes, né? Óbvio que se o juiz entender que aquele perito fez uma conclusão que, embora tecnicamente seja correta, né? Até porque o juiz normalmente não tem muito subsídio para discutir com relação ao conteúdo da prova pericial. Mas, embora o conteúdo dela seja correto, a conclusão não seja uma conclusão lícita, o juiz não é obrigado a concordar com essa prova pericial. Inclusive, isso daí tem uma previsão no CPC que a gente aplica no processo do trabalho, que é o 479. Vejam, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Quer dizer, ele não é obrigado a concordar com o laudo, ele é obrigado a produzir, né? Nomeia o perito e produz, agora ele não é obrigado a concordar. Professor, e não é um caso que o juiz aí não concorde com o laudo, por que ele não concordaria, né? Às vezes fica meio viajante ficar imaginando isso, mas tem casos sim. Tem um caso, inclusive, que um juiz amigo meu até comentou comigo, de um perito que foi fazer a medição de insalubridade pelo agente ruído numa empresa. Daí ele detectou que havia ruído em níveis extremamente altos, né, acima dos limites de tolerância, mas ele detectou também que havia fornecimento de equipamentos de proteção que neutralizavam o ruído, ou seja, traziam esse ruído para dentro dos limites de tolerância do Ministério da Economia. Então, veja bem, se houve a redução capaz de neutralizar os efeitos, obviamente o juiz não pode conceder o adicional de salubridade. Mas o perito, na conclusão dele, disse o seguinte, que mesmo assim, o empregado, mesmo com essa neutralização, esse ruído ainda assim é ruim para a pessoa e que no futuro ele vai acabar ficando surdo. Ora, se ele ficar surdo no futuro por conta do emprego, o correto seria ele pedir uma indenização e não o adicional de salubridade. A gente sabe muito bem que o adicional de salubridade só pode ser pago, só vai ser pago naqueles casos em que haja perfeita correlação entre o agente, a situação desse agente e o que está nas regras do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? Ainda que isso daí possa trazer algum prejuízo para o empregado, a forma de resolver é outra, não é mediante pagamento adicional de salubridade. Se a portaria do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, diz que se estiver dentro do limite não tem problema, então não tem problema. Não interessa o que o perito achou ou deixou de achar, tá? Por isso, neste caso, o juiz ele indeferiu, né, julgou improcedente o pedido de
adicional de insalubridade, até porque realmente não tinha o que fazer. Foi neutralizado, então não há pagamento, mesmo que a conclusão do perito tenha sido outra. Ok? Então, é possível sim discordar do perito, não tem problema nenhum. Ok? Dando continuidade aí, sobre prova pericial, existe também, apesar de a gente ter lido ali que sendo trazida a juízo essa discussão tem que fazer perícia, existem, né, na verdade, algumas situações em que a perícia pode ser dispensada. Ou seja, por mais que ela seja obrigatória, pode haver elementos nos autos que demonstrem, que se demonstrem bastantes sem que seja preciso uma perícia. Tá? No novo CPC tem alguns artigos aqui que eu trouxe para vocês, né, o 464, o 472, que vão trazer essas hipóteses. Vejam bem, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 1º, o juiz indeferirá a perícia quando 1. A prova do fato não depender de conhecimento especial. 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. 3. A verificação foi impraticável. Então, vamos focar nesse 2 e nesse 3, né? Imagine que você peça adicional de insalubridade e peça que a empresa apresente o PPRA, que é ali um dos documentos que a empresa é obrigada a ter, que fala sobre o ambiente de trabalho. Né? É um documento produzido, inclusive, que tem que ser apresentado ao Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Então, imagine que a empresa junte o PPRA e nesse documento esteja escrito que a sua função estava sim exposta a agentes insalubres acima dos limites de tolerância e que os equipamentos de proteção individual não dão conta de reduzir ou neutralizar esses agentes. O juiz precisa mandar fazer perícia para que esse documento foi produzido pelo empregador e juntado pelo empregador. Então, é desnecessária, já tem provas bastantes. Né? O item 3, por exemplo, a verificação for impraticável. Imagine que, na verdade, você está pedindo adicional de salubridade e o local que você trabalhou está desativado, foi todo desfigurado. Então, para que eu vou fazer perícia se eu não vou fazer a perícia do que realmente aconteceu na minha época? Né? Nesse caso, a perícia acaba não sendo obrigatória, né? Pode ser dispensada. Beleza? O artigo 472 segue a mesma linha e diz: o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Imagine, por exemplo, que uma inicial... O empregado trouxe uma perícia feita pelo perito do INSS que demonstra que houve um acidente de trabalho, né, que trouxe uma doença decorrente do trabalho, e aí o juiz entenda que esse laudo é tão bom que ele prefere nem fazer outra perícia, né, dando lógico contraditório para outra parte. Isso é possível na forma desse artigo 472. Inclusive a doutrina trabalhista, né, no enunciado 54 da primeira jornada de direito material processual do trabalho, já traz essa possibilidade, inclusive. Ela diz: aplica-se o artigo 427, que era a redação do atual 472 no CPC de 73, né? Porque essa jornada ela aconteceu em 2007, né? Então, em 2007 a gente ainda estava no Código de 73. Então ela fala: aplica-se o artigo 427, que é o atual 472 que nós lemos agora, do Código de Processo Civil no processo de trabalho, de modo que o juiz pode dispensar a produção de prova pericial quando houver prova suficiente nos autos. Beleza? Então, óbvio, a perícia é necessária enquanto prova técnica. Mas se eu já tenho prova técnica o bastante, eu não preciso de fazer. Ok? Daí nós temos aqui, inclusive, uma situação bem curiosa que o TST teve que resolver, e o TST também dispensou a perícia em casos que o empregador já paga o adicional, né? Ou seja, se o empregador já paga, ele já confessa que existe a situação de periculosidade, né? Que é o caso aqui dessa súmula. Portanto, se o pagamento é espontâneo, não tem que ter perícia para demonstrar que tem ou não tem. Né? É a ideia aqui da súmula 453. Ó. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização de prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Tá? Então aqui seria uma forma de, entre aspas, confissão, né, que eu falei para vocês que não cabe a confissão para periculosidade e insalubridade, mas neste caso
não é nenhuma confissão processual, né? É uma questão que já acontecia no mundo real, já era pago o adicional. Então, para que eu vou fazer perícia se eu já sei que tem a periculosidade, né? Se já era pago, não era pago à toa. Ninguém paga nada à toa. Essa foi a interpretação do TST, ok? E também tem aquelas situações, né, de pegar provas de outro processo, fazendo remissão ali aquele item 3 que nós lemos ali em cima, no artigo 464, quando a verificação for impraticável, pode ser que existam casos em que, apesar de o local estar desativado, já houve perícias nesse local em outros processos, né, de outros trabalhadores. Daí você pega e mostra que você trabalhava com o fulano. O fulano, numa época que ainda estava vigente, né, ainda estava aberta a empresa, ele fez uma perícia lá dentro e a função dele era a mesma que a sua e a perícia mostrou que tinha insalubridade. Quer dizer, se a função dele era a mesma que a sua, obviamente você também tem direito, né? Você pode fazer essa correlação. Dado aí o contraditório para outra parte, o juiz pode aceitar essa perícia feita no outro processo, né? Eu coloquei aqui para vocês como prova emprestada, entre aspas, porque tem uma discussão doutrinária, inclusive, sobre isso, de que a prova emprestada seria aquela que só seria prova emprestada mesmo, a prova que seja participada, né, realizada pelas mesmas partes, né? Então, como neste caso aqui eu estou falando de outro trabalhador, em tese não seria prova emprestada, embora eu saiba que alguns doutrinadores defendam que mesmo assim o conceito de prova emprestada poderia ser utilizado. Mas não quero entrar nessa discussão de nomenclatura. A ideia mesmo é mostrar para vocês que eu posso sim me utilizar de outros documentos, de outros processos, né? E o juiz vai dar o peso que ele entender correto para esses documentos. É o que diz o artigo 372 aqui do CPC, aplicável ao processo de trabalho. Vejam, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe valor que considerar adequado, observado o contraditório. Beleza? Então, é possível sim, né, aproveitar uma prova realizada em outro processo. Sempre realizado o contraditório antes. Inclusive, tem até a OJ 278 da SDI 1, orientação jurisprudencial, que traz para a gente a mesma ideia, né? A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova, inclusive, óbvio, se for uma perícia que foi realizada nessa empresa quando ela estava ativa, certo? Então, sobre a prova pericial e sua obrigatoriedade, é basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês. Agora, vejam bem. Prova pericial demanda a nomeação de um perito, uma pessoa que seja expert, né? Uma pessoa que seja realmente que saiba realmente, né, o conteúdo técnico daquilo que ele vai examinar. Então, algumas situações periciais demonstram para a gente que os peritos, né, que normalmente são médicos ou engenheiros, algumas situações são mais propícias para os médicos, outras mais para os engenheiros, né? Por exemplo, se eu vou analisar uma questão de insalubridade, de doença infecto-contagiosa, é muito mais interessante ter um perito médico. Agora, se eu vou examinar uma questão, por exemplo, de poeira mineral, o perito engenheiro vai ter um pouco mais de aptidão para a produção da prova, né? Então, normalmente, o ideal é a gente nomear, quando eu digo, né, o judiciário, nomear o perito de acordo com o assunto. Só que, muitas vezes, há uma escassez de peritos no judiciário. Então, o juiz ele acaba tendo que nomear engenheiro para medir questão de doença infecto-contagiosa e médico para medir poeira mineral. E aí muita gente começou a discutir se isso daí seria correto, né? E o TST disse o seguinte: meu amigo, para o camarada virar perito, normalmente ele faz um curso de segurança do trabalho. Nesse curso de segurança do trabalho, seja ele médico ou engenheiro, ele aprende a fazer medição. Então pouco importa se é médico ou engenheiro, né? Tudo bem, óbvio que se eu puder eu vou tentar encaixar, mas se eu não puder, paciência, vai valer do mesmo jeito, né? É daí que surgiu a orientação número 165 da SDI 1, né? Se o profissional é qualificado, pouco importa se ele é médico ou engenheiro. O artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo que seja o profissional devidamente qualificado. Então, se ele tem um curso de segurança do trabalho, se ele é qualificado para aquilo, não
não tem por que eu ficar anulando um laudo porque ele é médico, porque ele é engenheiro, ou porque ele não é médico, porque ele não é engenheiro, certo? Então basta que o perito realmente seja perito. Se ele for perito, não interessa qual a profissão dele, eu vou poder nomeá-lo sim, isso não traz nulidades à perícia, ok?